Então, nós temos... Quem é que nós vamos encontrar? Nós podemos encontrar o pessoal que já tem o ensino, os 4 primeiros anos da educação fundamental, do ensino fundamental, e com condições de alavancar essa profissionalização, e podemos ter esse pessoal que já tem os 4 anos e que não tem condição de estar, mesmo com essa formação. Então, qual é a metodologia que nós vamos trabalhar para que a gente consiga melhor resultado com grupos diferenciados dessa forma? Qual é o material didático? Hoje nós temos o Projovem trabalhador urbano, nós já temos, dentro dos arcos ocupacionais, vocês conhecem os arcos ocupacionais? Dentro dos arcos ocupacionais, nós já temos um material didático até disponível pela internet, para todos os arcos, todos. Hoje, o último que estava faltando era da área de pescadores, né? Então, hoje nós já temos também o material didático. Esse material didático, ele deve ser adaptado para esse Plansec da construção civil, mesmo que tenha lá o Projovem, porque esse Projovem, esse trabalho que nós temos para a qualificação do Projovem trabalhador, ele tem uma determinada linguagem, né? Então, ele tem uma determinada abordagem. Para esse público novo, qual é a abordagem? Nós vamos ter que rever todo esse material didático, tá? Então, isso faz parte da melhoria da metodologia, né? Outra coisa também é o seguinte: muitas vezes nós temos determinadas áreas de ocupação, vamos dizer até essa área mesmo da construção civil, em que a gente vai pegar pessoal da própria obra, e nós temos que qualificar esses formadores, nós temos que formar esses formadores, entendeu? Porque eu não consigo, na universidade, ou mesmo, às vezes, na escola técnica, alguém que tenha a linguagem para que a gente possa trabalhar melhor o pedreiro, né, o azulejeiro. Então, tem determinadas ocupações que nós precisamos de pessoas que já estão ali com aquele conhecimento da experiência, aquele conhecimento empírico já há bastante tempo. Então, nós temos toda essa... É isso aí para que serve o PROESC. Vamos supor o seguinte: tem uma demanda sentida em algum setor, nós precisamos fazer uma pesquisa para apurar melhor essa estatística, essa questão não só da quantidade, mas da qualidade dessa ocupação. Quem vai nos dar essa condição? O PROESC, através dos recursos para o PROESC. É um recurso menor dentre os 3, mas é um recurso que nos traz uma condição de qualificar o nosso processo de qualificação. Tanto em termos de material didático, metodológico, pesquisas e tudo mais. Isso é feito via projeto também? Também, via projeto também. Específico. As instituições formadoras, elas então poderiam apresentar projetos nessa linha? Exatamente. Okay. Que pode ser junto com o Plansec, como pode ser de forma separada. Tá? Okay. O Plantec também, nós podemos trabalhar um PROESC junto com o Plantec ou junto com o Plansec, desde que demonstre realmente que a gente não tenha um saber já institucionalizado sobre aquele trabalho. Tá? Aí tem que nos provar, porque muitas vezes a gente acha que é um projeto novo, né? Todo um conjunto de conhecimentos e de aplicação desse conhecimento novo, mas nós já temos alguma experiência em algum lugar no país, então a gente busca isso, é melhor do que a gente construir novamente. Tá? A pergunta do Mato Grosso. Não, só um minutinho, só para... Eu acho que ficou com relação à educação básica. Não é nossa função a elevação da escolaridade, mas nós não podemos desconhecer o problema dela, principalmente para a qualificação. Então, hoje, nós estamos num trabalho junto com o MEC para que eles estejam junto conosco em todos os Plantecs e PROESCs, para que eles possam, durante o período, fazer o desdobramento desse trabalho. Mas não que isso esteja inserido nos nossos projetos. Tanto o Plantec quanto o Plansec, ele não pode vir com esse item, vamos supor, que seja função daquele projeto a elevação da escolaridade.
Entendeu? O que nós podemos fazer é o seguinte, sendo um PlanSec nacional, ou na audiência pública, ou a comissão de concertação, veja, olha, sem a elevação da escolaridade, nós não conseguimos chegar a um resultado positivo. Então, aí nós podemos utilizar a sala de aula, o pessoal lá, e naquele momento inserir uma didática ou um conjunto de conhecimento, junto com o conhecimento daquela função, daquela ocupação, daquele trabalho. Muito pouco. Ô, Fátima, tem um questionamento que você não abordou e nós gostaríamos de abordar. É o custo aluno-hora. Então, isso foi estabelecido um valor durante muitos anos, R$ 2,50 o custo aluno-hora. 2,75. E agora foi reajustado para R$ 2,70 qualquer coisa. Então, este valor e padrão no Brasil. Então, as regiões da região norte, região centro-oeste, é praticamente inviável esse custo. O que tem acontecido no nosso estado é que nós temos feito parceria com o governo do estado e o estado tem complementado esse valor hora-aula. E nós, por 2 vezes, conversamos com o Merico a respeito desse assunto, isso não foi resolvido. Então, e há uniformidade disso aí. Você veja bem, nós temos hoje, atualmente, agora, neste momento, nós estamos com um curso a 1.200 quilômetros da sede. Você imagina deslocamento de docente, equipamento, o custo disso aí. Então, R$ 2,50. Nós fizemos um cálculo aqui rapidamente, somente o instrutor, o vale transporte, que quando você tem a localidade, tem ônibus, tem que dar o vale transporte, e o lanche, R$ 2,90. Isso sem contar material didático, sem contar material de consumo, transporte de equipamento, transporte de docente. Como você vê isso? Este valor hora-aula que é estabelecido igualmente em todo o Brasil. Esse é o valor, R$ 2,65. 2,76, né? É um valor, hora-aula aluno, né? Valor hora-aula aluno. Eu concordo com você, não é um valor fácil. Agora, esse é um valor que foi definido pelo CODEFAT. Está na hora da gente, nós estamos no pleno período de revisão da 333, da resolução, e da 408, que, aliás, vai se tornar numa resolução só, não vai ter a separação. E, nesse momento, é preciso que a sociedade porque nós já temos os nossos cálculos lá, e os nossos cálculos eles vêm da onde? Do projeto apresentado pela sociedade. Ela apresenta, e à medida que isso vai sendo questionado, nós temos que trabalhar. Os recursos não são muitos. Nós pegamos, que eu disse para vocês, 1% do FAT. Então, não são recursos que a gente possa estar colocando um valor real de mercado. O que a gente tem feito e os projetos têm apresentado realmente são as contrapartidas. Aí, as contrapartidas, que elas podem ser de 20%, que elas sejam em cima daqueles custos que possam estar trazendo algum problema com relação à qualidade do trabalho, né? Ou na hora-aula do professor, ou em alguma questão de transporte, alguma coisa dessa natureza. Eu vejo como um problema a ser resolvido, mas eu não tenho essa solução que não seja pela contrapartida ou por outros atores entrando no processo. Tá? É um valor, concordo plenamente com você, e nós ainda não temos solução para ele. Não sei. Boa tarde, professor. Quer dizer, bom dia, professora. Pois não. Dentro das nossas ações, segundo a modalidade da educação profissional do SENAI, acreditamos que a gente atenda a todas as partes, né? Eu queria só uma pergunta em relação ao trabalho e emprego. Quais são as ações do Ministério em função à carga tributária para o novo empreendedor? Porque quando a gente fala de empregar novas pessoas numa microempresa, um país desse tamanho, qual o tamanho dessa carga tributária quando você vai empregar pessoas que quase o mesmo valor que você vai pagar de salário, você está pagando de tributos? Então, para a gente manter um funcionário, a gente tem quase que pagar o dobro. Eu penso assim, porque se a gente falar em cadeias como têxtil, que é a nossa especialidade, o C-Ticket, e tantas outras que todas as unidades trabalham, isso é muito complicador para a manutenção desse empregado.
Obrigado. Olha, essa é uma questão, né, social e é uma questão que nos aflige também, porque quando você senta com a comissão de concertação tripartite, essa sua questão, ela é sempre levantada, não tem a menor dúvida. E o que está acontecendo, você deve estar acompanhando aí, que está se propondo uma mudança, né, na tentativa de desonerar um pouco mais a folha de pagamento. Agora, é uma questão de difícil resolução, porque ninguém quer perder, né? É muito dinheiro envolvido, é muita questão aí resolvida, é muita garantia de trabalho do trabalhador, né, que está embutida nisso aí, que não é fácil de negociação. Todas as partes estão envolvidas nesse processo, não é só a questão do Ministério. Quando você tenta desonerar, você tem as partes que estão perdendo. Né? Quando você deixa de tributar, outras partes estão perdendo. Então, conciliar tudo isso aí não está sendo fácil. Mas há um interesse muito grande do governo de resolver, principalmente agora, nessa perspectiva de crescimento da economia, quer dizer, aí você vai conseguir arrecadar mais, que você possa diminuir, então, os tributos, né, as contribuições. E é uma coisa não a curto prazo. A nossa questão da qualificação, ela é a curtíssimo prazo. A questão de resolver essa diminuição de carga da folha de pagamento já é uma coisa um pouquinho mais demorada. Mas, como a gente tem que trabalhar com as armas que a gente tem, nós estamos aí batalhando para ter mais qualificação e esperar que as coisas resolvam a um curto espaço de tempo. Até porque é aquele negócio, né? Eu prefiro que você me dê o dinheiro para que eu tenha a minha qualidade de vida. Você não precisa garantir para que eu tenha. Né? Essa é a grande questão. Olha, eu quero a gente chegar a um ponto de negociar com o nosso trabalhador. Eu falo, olha, eu tenho esse benefício, o que você quer? Não, eu não quero plano de saúde, eu não quero seguro-desemprego, eu não quero FGTS, pode deixar, eu quero ganhar bem para eu investir numa coisa que vai ser melhor para mim. Né? Quem sabe? Né? Eu já vi há muito tempo a questão das reivindicações sociais do Brasil serem criticadas por causa disso. Os sindicatos estão preocupados em resolver as garantias de dinheiro, de uma série de coisas, sendo que eles poderiam pensar numa política melhor de trabalho para que o trabalhador seja mais autônomo e menos dependente. O que está acontecendo hoje, o trabalhador hoje tem uma dependência muito grande de todas essas garantias e o governo também uma garantia maior dos recursos que ele precisa para estar fazendo as suas ações sociais. Então, vai por aí. Mas vamos lá, quanto mais nós tivermos a população qualificada, educada, nós temos condição de estar superando isso com mais rapidez. Adir Rondônia. Bom dia, professora. Parabéns pelo esclarecimento a respeito do PNQ. Mas a questão que eu faço é com relação à evasão. Nos cursos, normalmente, de qualificação que é feito, né, tem algumas ocupações que o aluno ele é empregado quase que de imediato, né, alguma dessas áreas, especialmente na região norte. E aí tem uma questão que é considerada evasão e nos é descontado, né, porque nós temos 10% de evasão, e às vezes ele sai empregado, mas mesmo assim não se considera essa empregabilidade, quer dizer, o início dessa capacitação, às vezes ele não concluiu, mas o aprendizado que ele teve foi suficiente para lhe garantir o emprego quase que de imediato, porque aquilo ali é a sustentabilidade da sua família e ele vai mesmo, sabe? Ele acaba saindo para aproveitar aquela oportunidade. E isso, com os custos que já são poucos, né, a questão do seguro, né, que o professor não falou, mas ainda tem a questão do seguro, que a gente paga todas as despesas que foram apropriadas para aquela formação, elas já foram geradas. E houve o objetivo da empregabilidade, e isso não é considerado na hora que a gente é penalizado, dando a oportunidade, que ele é empregado, e mesmo assim a gente é penalizado com a questão do desconto por a questão da evasão, pela não conclusão do curso.
Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Nós tivemos esse caso também concreto em Mato Grosso, onde nós estamos devolvendo recursos para a CETEX, que o próprio Cine encaminhou os alunos para o emprego. Foi bom vocês disserem isso, falarem sobre essa questão. Foi muito discutido na última reunião do CODEFAT exatamente essa questão que vocês estão colocando. Então, vai sair agora na nova resolução a diferença entre abandono e evasão. Tá? Então, aquele aluno que saiu do curso, deixou do curso, mas que foi diretamente para um emprego, que isso não seja, que não seja penalizado por isso, porque atingiu o objetivo, como você falou, perfeito, atingiu o objetivo. Então, ele se evadiu porque ele já estava, e não ele abandonou, porque a preocupação maior era que não se criava uma metodologia para que aquele aluno sentisse motivado de permanecer no curso. Mas no caso, por exemplo, de que ele saiu exatamente porque ele já conseguiu um trabalho, isso aí já não vai ser mais como efeito de... Exatamente, vocês vão ser penalizados por isso. E acho que isso vai ficar claro lá. Foi debatido e dessa forma que você colocou. Tá? Então, nós vamos trabalhar essas duas questões, a evasão e o abandono, de forma diferenciada. Obrigada. Regina Malta, Rio de Janeiro. Bom dia. Fátima, prazer. Regina Malta, do Rio de Janeiro. Eu gostaria de fazer algum comentário e uma pergunta. Bom, me parece que, efetivamente, algumas melhorias em relação a essa questão dos planos de qualificação têm sido feitas, né? Uma maior preocupação com a questão da identificação das demandas, a carga horária dos cursos um pouco mais robusta, são melhorias significativas. Agora, duas questões. Uma questão que me preocupa é justamente a questão da avaliação diagnóstica, como poderíamos chamar, uma sondagem de interesse, quer dizer, desses grupos. Porque, na verdade, nós temos um dilema importante hoje, que já foi tangenciado aqui em várias palestras, que é a atratividade do trabalho, né? Face à condição do trabalhador também, que às vezes tem uma bolsa, às vezes está numa situação em que ele, num trabalho informal, né, tem alguma possibilidade. Ou seja, na verdade, a gente precisa equacionar, e aí isso tem a ver um pouco com a mentalidade também empresarial, no sentido, né, de tornar a remuneração e toda aquela questão cultural que a gente está falando também, né, mais atrativa, né, e as condições de trabalho, mas também tem a questão da adequação do perfil às pessoas à oferta educacional, quer dizer, até para que ela seja mais eficaz, né? Quer dizer, na verdade, você tem uma carga horária padrão de curso, né, por exemplo, numa área em que a gente permitiria inserção efetiva, como solda, por exemplo. Depende dos pré-requisitos, depende de onde essa pessoa está vindo, depende da trajetória profissional dela. Esses 200 horas de curso terão uma efetividade maior ou menor a depender do perfil de entrada dessa pessoa. Então, eu acho que uma questão importante da efetividade do trabalho de requalificação profissional é a questão da avaliação dessa trajetória anterior, desse nível de escolaridade e outros aspectos, não só nível de escolaridade, a questão da trajetória, porque a potencialidade de transferência de competências de uma área para outra é X, né? De uma área Y para Z é outra. Então, eu acho que isso é uma questão fundamental para que a gente possa garantir a efetividade, não só do processo de qualificação, como efetiva inserção. Interesse, perfil de entrada e... Seriam, dentro do PlanSec, do PlanTec, ter uma verba separada para o processo seletivo, para um processo antes. De avaliação, de orientação, de identificação do percurso, né? Que tipo perfeito, até porque é uma questão importantíssima, como você colocou, para a permanência no próprio curso, o perfil e tudo. Essa é uma questão que a gente está fazendo um plano piloto com relação à construção civil, porque como ela é um PlanSec que está ligado diretamente à inserção do pessoal do Bolsa Família, e é prioritário praticamente o seguinte, só vai aceitar pessoal do Bolsa Família porque há necessidade de inserir. Então, o que você falou, olha, eu vou chamar todas as famílias daquela região, nós temos 4 milhões de famílias, né? Nós temos 130 mil vagas, vamos colocar uma coisa assim. Bom, mas aí foi até colocado na comissão de concertação. Dessas famílias, quantos querem ser pedreiros? Quanto tem condição para ser? Então, quer dizer, o perfil, exatamente, né? E isso tem que ser feito antes. Quem vai fazer isso? É o Cine?
É a agência? É a própria executora? Né? Onde é que está a metodologia para nós fazermos uma melhor avaliação para que a gente tenha menos abandono? Né? Ou que a gente também, depois da pessoa qualificada, ela não tenha condição de estar sendo contratada. Então, isso aí é uma coisa que está nos preocupando, não está inserido, você tem toda a razão nas nossas questões, exige-se, como foi colocado, que a taxa de evasão seja a mínima possível, mas também não se coloca um recurso para o processo de seleção. Isso aqui é uma coisa que eu vou organizar e ver se a gente consegue inserir. Como a gente está fazendo um projeto piloto agora, porque vai ser um projeto piloto essa questão da construção civil, em termos da gente estar qualificando esse batalhão de pessoas direcionadas, como é que a gente vai se dar com relação a esse processo seletivo, para que a gente tenha uma melhor qualidade de alunos. Né? Vamos abrir agora para apenas mais 3 perguntas, mas já tem 2 inscritos, você é o terceiro. Primeira, Liane, Distrito Federal. Fátima, eu gostaria de ter uma explicação. Nós somos procurados por alguns segmentos para a elaboração de projetos para encaminhamento para o Plansec. E nós tentamos fazer uma articulação com a Secretaria do Trabalho, que ouviu o segmento, mas não deu encaminhamento à proposta, ao projeto. E aí eu fiquei assim, a gente gostaria de ter uma orientação. Como a gente orientar? Você falou agora que o Senai poderia estar fazendo o encaminhamento. Mas muitas vezes eles procuram o Senai muito mais para ajudar e para execução. Então, qual seria o melhor percurso e como orientar melhor com relação a essas demandas? Perfeito. Até porque a secretaria, ela trabalha mais em Plantec, ela já tem as demandas dela, já tem os setores que ela quer qualificar, e muitas vezes, que é uma questão de governo local, estadual, municipal, às vezes pode acontecer que não está dentro das políticas daquele governo. Não sei, de repente pode desinteresse. Por isso é que os Plansecs, ele é independente. Os Plansec, eles são independentes dessa necessidade direta das secretarias. Então, você precisa ter a secretaria para intermediar a solicitação desse Plansec. Então, vamos supor, solicitam vocês para ajudarem a fazer os projetos, mas vocês não querem entrar. Ou entra a instituição desse setor da economia, uma associação de empregados, uma associação de empresas, ou a própria federação pode entrar com essa demanda e com esse projeto, direto ao Ministério. Faz a protocolização dele lá no próprio CEPROD nosso. Tá? Que aí, automaticamente, a gente já manda uma nota técnica dizendo quais são as possibilidades e, se necessário for, a gente já... Porque toda a audiência pública, ela é feita via Ministério. Somos nós é que mandamos as cartas os convites para as audiências públicas. Então, vendo a viabilidade do Plansec, que entrou direto lá, nós já encaminhamos as cartas para a reunião de audiência pública para a finalidade de aprovação desse Plansec que foi enviado diretamente a nós. Tá? É claro que aí a gente chama a secretaria também, todo mundo, mas isso já está encaminhado. Pode ser diretamente lá com o nosso CEPROD. Cristina Barbosa, Pernambuco. Bom dia, Fátima. Com relação ao nosso estado, em Pernambuco, nós sempre temos o hábito de trabalhar nos Plantecs, né? Então, a nossa dificuldade hoje, isso seguido de 2 a 3 anos, são os prazos. Então, nós sempre encaminhamos as nossas propostas quando aberto edital, credenciamento, porém, nós fazemos uma programação de atendimento e quando vamos ter retorno dessas propostas são 6 meses, 8 meses depois. A exemplo deste ano mesmo, nós tivemos recursos do Plantec de 2007 para usar agora em 2008. Então, para nós, enquanto executores... No sul calculeiro, né?
Não, foi na área texto, vestuário. E aí a gente tem uma dificuldade de organizar o nosso cronograma, muitas vezes até é um problema de comunicação, porque a própria agência do trabalho, no local onde o Senai atua, divulga aquela informação. Então, eu gostaria de saber se há uma estrutura de tentar melhorar esse sistema, essa burocracia, como é que vocês podem solucionar isso? Olha, não é fácil. Nós estamos lá, até a Secretaria Executiva acabou de mandar para nós um novo fluxo de encaminhamento dos projetos, mas ainda não está bom. Eu acho que é o seguinte, eu vou dizer uma coisa aqui, que tem que estar junto. Eu não sei nem como dizer. Vamos estar junto. Só isso. Não. Porque a demanda é muita. Tá? E reforçando o que a Cristina disse, é um ano político, né? Aliás, essa nossa estrutura eleitoral, ela é cruel. De 2 em 2 anos, o Brasil tinha que parar. Então, aí fica difícil. Agora, para os Plansecs, como a gente não vai passar recurso direto para municípios, e aí a gente está um pouquinho mais liberado. Mas é claro que qualquer coisa que possa acontecer, o movimento no município pode dar uma outra conotação. Aí seria bom a gente tentar fazer tudo o que a gente precisa até 30 de junho, né? Inclusive o empenho. Mas não deixar solto, ficar lá pertinho, tá? Oi, Fátima, bom dia. Sim. Meu nome é Ricardo Terra, de São Paulo. Eu queria tocar num assunto que vai ser recorrente, mas foi tratado antes pelo professor Nassim. Nós somos gestores de instituições de educação profissional no Brasil todo e sabemos o quanto custa fazer educação profissional. Ela é cara, né? E o que a gente percebe hoje no país é a falta de informação, clareza sobre as demandas. E, mais do que isso, em alguns casos, duplicidade de esforços. Tá certo? Nós estamos encontrando em São Paulo fenômenos muito interessantes. Treinamos em Jacareí, vou dar apenas um exemplo aqui, 600 pessoas na área de construção civil dentro do âmbito Promimp. Um programa do governo federal, através... Você conhece bem. Bom, agora chegou uma iniciativa da Secretaria Estadual do Trabalho também para formar pessoas na construção civil no mesmo local, tá certo? Então, o que acontece? Nós estamos, no Brasil, carecendo de outras coisas, que são, na realidade, informações estratégicas, né? Para que a gestão seja feita de forma coerente, que a gente minimize esforços e consiga conduzir esses poucos recursos para um caminho de sucesso, nós precisamos ter alguma coisa mais organizada em termos de demanda, né? E, principalmente, na articulação entre todos os atores. Quando se fala em educação geral, tem muita clareza, quer dizer, é o município que faz a educação, é o Estado que faz a educação, isso está muito bem dividido, tá certo? Em relação à educação profissional, nós temos aí alguns atores atuando, tá certo? E com fontes de financiamentos diferentes. Então, eu faria um pedido aqui, tá certo, como um dos gestores, de que a gente tivesse, através do Ministério, uma articulação dessas ações para que a gente não duplicasse esforços. Obrigado. Isso me deixa um pouco triste, porque, na realidade, eu não posso ter um Plansec onde já tem um Plantec para o mesmo setor. Então, se está acontecendo, são coisas que podem ter acontecido a liberação de recursos em tempos, como ela falou, fora do tempo. Mas há essa preocupação muito grande. Agora, é uma questão que vai demandar um pouquinho de tempo para que a gente coloque as coisas no lugar. Eu acredito que, à medida que a gente tem o amadurecimento do plano do PNQ, essas questões eu acho que vão ser melhor resolvidas. Não sei, espero. Bom, eu acredito que dos painéis talvez tenha sido o que teve o maior número de perguntas. Notei aqui 11 perguntas, demonstrando o interesse de toda a plenária, que tem representante das 27 unidades da federação, em relação a como poder trabalhar com o Ministério do Trabalho, a despeito da abertura que você fez, ponderando sobre o discurso do ministro, né? E, evidentemente, que isso é latente, é recorrente, como foi colocado agora por Ricardo. Nós queríamos fazer apenas uma observação e, ao mesmo tempo, uma pergunta, né? A observação é a respeito da sazonalidade dessa mão de obra dita em falta no país. Isso é decorrente e natural dos ciclos
de evolução econômica. Nós temos pelo menos 4 grandes ciclos, onde o Senai, com muita propriedade, até porque a arrecadação do Senai é diretamente impactada com qualquer movimento de acréscimo de emprego ou de melhoria da base salarial, a gente tem um grande movimento no início do Senai, na década de 40, a década chamada do aço, da siderurgia, onde faltou mão de obra e o trabalho do Senai foi exatamente tirar praticamente do campo, que foi o primeiro chamado êxodo rural, ou a vinda da população da zona rural para a área urbana pelas demandas da indústria ainda se fortalecendo. E aí faltou mão de obra, esse foi o esforço do Senai e de outros atores. Final da década de 50, começo da década de 60, e no governo Juscelino Kubitschek, a gente teve uma outra demanda e, obviamente, falta de mão de obra, que foi com a implantação da indústria automobilística e decorrente também a eletrodoméstico. Alguns aqui, talvez não tenha ninguém dessa época não, mas que tínhamos curso de manutenção de rede, ou manutenção de TV, rede da agora, manutenção de rádio, conserto disso, daquilo, e que tudo existia, porque não existia eletrodoméstico no país. Quem tinha uma geladeira era muito, né? Então veio ar-condicionado, veio ventiladores, etc. Então uma grande demanda e, obviamente, faltou mão de obra. Isso é um dado econômico, mas muito mais histórico. Nós tivemos no governo de Geisel uma forte demanda na questão energética, das telecomunicações e transporte. Obviamente, naquele período, faltou também mão de obra, obviamente, né? E agora a gente tem um crescimento já pontuado econômico, também dito por você, tanto da micro como macroeconomia, e está faltando mão de obra. Isso decorre muito mais de não ter planos que antecipe essa visão que tem um pouco a ver com o que Ricardo diz. Essa é uma constatação para compartilhar com você, então, com você e com todos aqui na plenária, né? Então, é óbvio, para quem não tem uma grande política industrial, e nós não temos, que essa mão de obra falte nos momentos cruciais, porque, e foram dados alguns exemplos agora, o caso, por exemplo, do Promip, que está tratando a indústria do petróleo e gás, mas com foco muito forte na indústria naval, como agregado, né, por conta das encomendas da Petrobras à Transpetro, e a Transpetro contratando os navios, que, por sinal, contrata os estaleiros que precisam ter portos, então você vê em toda uma cadeia. E Regina Malta falou um detalhe aí muito importante sobre os perfis. Nós estamos com esse problema, Regina, em todo o Brasil, e onde o Promip está atuando. Em relação aos perfis, por exemplo, no perfil de entrada para operadores de máquinas pesadas, isso significa operadores de carro-pipa, caçamba, tratores, gruas, tratores de esteira, motoniveladoras, etc., etc., que se exige, por exemplo, 1 ano de experiência para esses profissionais, está dito lá no Promip. E, ao mesmo tempo, se pede 200 horas de operação de máquinas. E a gente vê nitidamente quem tem 1 ano de experiência, se estiver trabalhando naquela máquina, está trabalhando 1 ano ou 6 meses, 1.000 horas, 200 ou 2.000 horas naquela função. Obviamente que ele não precisa tanto, porque os perfis não foram tão bem definidos, tanto é que estão sendo redefinidos. Essas são observações de cunho geral. Mais uma observação particular, e para que você possa, se tiver, responder. Você falou no período 2003-2007, 634 mil trabalhadores qualificados, que é um número monstruoso, né? E os 353 milhões de recursos investidos. Há uma avaliação ou algum critério de avaliação sobre esse custo-benefício, número e índice de empregabilidade para justificar esses números grandes? Eu não estou contestando, apenas a necessidade de a gente saber se esse recurso, se esse volume foi devidamente aplicado e chegou nas mãos do trabalhador o êxito ou o sucesso desse programa. Até pelo PROESC, foi contratada a UNB, a fundação da UNB, até por um processo licitatório, para dar essa resposta para nós até final de junho. Nós teremos uma avaliação do PNQ, todo o PNQ, até o final de junho, sobre a validade e a qualidade desse trabalho até então. Esperamos que seja positivo, apesar da gente estar aí ainda com uma defasagem muito grande de qualificação. Bom, posto isso, eu agradeço a professora Fátima Rosa, que esteve aqui conosco representando o Ministério do Trabalho, pelos esclarecimentos que foi feito, em especial sobre os programas
relacionados ao Plantec, ao PNQ, na verdade, dividido nos 3 grandes programas aqui citados, esclarecimentos que, pelo volume de perguntas e decorrentes da própria exposição, demonstraram o interesse da plateia, e acredito que os esclarecimentos tiveram um eco muito importante no grupo aqui presente. A gente agradece, professora Fátima Rosa, a presença do Ministério do Trabalho aqui. Agradecemos, inclusive, particularmente a sua hábil introdução ao tema. Agradecemos também o fato de, com clareza, ter até aquelas perguntas mais difíceis não ter respostas, e conclamar todos aqui para que juntos também forcemos um pouquinho a barra, e com isso a gente fecha esse painel. Eu gostaria apenas de lembrar que, após o fechamento do painel, temos alguns avisos gerais e uma intervenção que será feita aqui por Marcos Pinto, aqui do Compartilhado. Então, a gente agradece e por ter fechado brilhantemente esse seminário. Eu só queria deixar alguma questão que queiram, às vezes, conversar com a gente. O meu e-mail é fatima.oliveira@mte.gov.br. E o telefone meu direto lá é 3317-6004. Tá bom? Algum material que queiram. 3317-6004. Tá bom? Às vezes, até o kit Plansec eu posso mandar por e-mail também. Qualquer pergunta, qualquer questão. Tá bom? Um abraço a todos e muito obrigada, viu?